No início era o Verbo. Esta pedra foi a chave para desvendar um mistério com milhares de anos. Decifrar o seu código parecia impossível, até que um homem dedicou toda a sua vida a decifrar as suas mensagens secretas. A seguir, nos mistérios da Antiguidade. A Pedra de Roseta. O Museu Britânico em Londres está repleto de muitas antiguidades extraordinárias do Antigo Egito. Entre os seus tesouros encontram-se múmias com 3.000 anos e estátuas colossais venerando faraós insignes. Mas há um artigo que é mais valioso que todos os outros. À entrada da coleção egípcia do museu está uma grande placa de pedra, uma pedra à qual podíamos não prestar atenção, não fosse pela sua posição conspícua e proeminente. É conhecida como a Pedra de Roseta, uma das preciosidades mais importantes de todos os tempos. O que é a Pedra de Roseta e como é que esta pedra aparentemente insignificante mudou para sempre a nossa opinião convicta sobre o passado da humanidade? Durante 2.000 anos, a história do Antigo Egito esteve enterrada nas areias do tempo. Viajantes e académicos estavam conscientes da existência dessas pessoas misteriosas, mas nada era conhecido sobre elas. Que tipo de homem construiu estas pirâmides gigantes do tamanho de montanhas? A que deuses dedicaram eles os seus enormes templos do tamanho de cidades? E por que é que embalsamavam os seus mortos, enterrando com eles tesouros inacreditáveis? Os visitantes deste mundo antigo encontram uma estranha escrita pictográfica por todo o lado. Batizado como hieroglífica pelos gregos, esta escrita mística preenche os templos, os monumentos e os túmulos. As paredes fazem sobressair estranhas imagens de animais, de cabeças humanas e de figuras desconhecidas. Muitas destas imagens envolvem pinturas de egípcios a entregarem ofrendas a deuses com cabeça de animal. Até os seus mortos eram enterrados com esta escrita sagrada nas suas mortalhas e caixões. O que é que estas estranhas gravuras dizem? Será que os egípcios possuíam medicamentos de magia negra e armas poderosas? Será que eles nos proveriam de respostas para os mistérios da Bíblia? O que era preciso era um indício, uma chave para descobrir o mistério. Tal como a nova descoberta do Antigo Egito, a descoberta de uma placa invulgar e complicada seria apenas o início. Na época de Cristo, os antigos egípcios já eram lendas de um passado distante. Historiadores gregos e romanos só podiam tentar adivinhar quais os conhecimentos que esta civilização outrora poderosa possuía. À medida que os séculos avançaram e a Europa teve a sua renascença, o Antigo Egito permaneceu silencioso, esperando pelo seu próprio renascimento. Foi preciso um dos homens mais poderosos de todos os tempos para despertar o Egito do seu sono, um homem cuja liderança em combate só era igualada pela sua paixão pela história. No decurso do século XVIII, os franceses e os ingleses estavam a travar uma guerra pelo domínio do mundo. Em 1798, o general Napoleão Bonaparte propôs liderar o exército francês numa invasão militar do Egito. Se os franceses conseguissem dominar estas encruzilhadas entre a Europa e a Ásia, controlariam o comércio e transformar-se-iam na nação mais poderosa do mundo. Por esta altura, Napoleão, de 29 anos de idade, tinha-se tornado uma lenda no exército francês. As suas vitórias sobre as forças austríacas em Itália estabeleceram a França e ele próprio como novas autoridades a tomar em consideração. O sentido de história e de destino de Napoleão levou a encarar o Egito como seu próximo prémio. Em 1 de julho de 1798, o exército de Napoleão encetou uma viagem por mar até à cidade portuária egípcia de Alexandria. A somar aos 38.000 soldados, 167 cientistas e sábios dos mais prestigiados de França estavam a bordo. As expedições militares raramente tiveram também interesses académicos. Qual era o plano de Napoleão? Por que é que ele estava fascinado com o Antigo Egito? Será que, como Alexandre o Grande, Napoleão acreditava que o seu destino era o de anexar o Egito no seu percurso rumo à conquista do mundo? O egocêntrico Napoleão
viu o Egito como algo mais do que uma simples pedra angular no império. Ele conhecia as suas lendas, o seu poder e a sua história. Esta era a terra dos faraós. Estes reis eram considerados deuses pelos seus súbditos. Eles reinaram sobre a mais grandiosa civilização do mundo durante 2000 anos. Napoleão estava decidido a aprender os seus segredos. Como Júlio César, Napoleão acreditava que podia conquistar os corações e as almas dos egípcios. Julgaria ele que seria o próximo faraó dos egípcios? Enquanto membro do Instituto Francês de Egiptologia, Napoleão selecionou pessoalmente os académicos que formaram a sua equipa expedicionária. Enquanto o exército francês varria o Nilo, aniquilando toda a oposição, os académicos começaram imediatamente o seu trabalho, implantando um instituto no Cairo. Este instituto tornou-se o quartel-general da expedição académica de Napoleão. Eles espalharam-se ao longo do Egito, explorando túmulos, trepando monumentos, estudando, fazendo esboços e desenhos de tudo o que viam. A riqueza da informação era inacreditável. Napoleão exigiu ser constantemente informado. Se quaisquer respostas para os seus mistérios fossem descobertas, ele queria sabê-lo imediatamente. Enquanto os homens de Napoleão estavam ocupados a anexar as terras do Egito e as antiguidades, a Inglaterra não ia ficar apaticamente de lado. No espaço de semanas, a Marinha de Guerra inglesa atacou os franceses, destruindo os seus navios e lançando um cerco prolongado aos homens de Napoleão, que durou 2 anos. O próprio Napoleão, finalmente, partiu pela calada, atravessando o bloqueio, e regressou à França. As suas esperanças de dominar o mundo ficaram desfeitas. Enquanto o exército francês abandonado lutava para se manter vivo, cientistas e académicos estavam a dar à luz a egiptologia moderna. Correndo contra a sua inevitável expulsão pelos ingleses, eles aumentaram os seus esforços para copiar e analisar o mais possível. As respostas destes mistérios dormentes tinham de ser encontradas. E, ironicamente, não foi nem um cientista, nem um académico, mas sim um soldado quem fez a descoberta mais importante de todas. Em meados de julho de 1799, enquanto o prolongado cerco se mantinha, os franceses continuavam a reforçar as suas defesas. Situada nas margens do Nilo, enquanto este entra no mar Mediterrâneo, está uma cidade chamada Roseta. Por forma a reedificar o velho forte árabe da cidade, soldados sob o comando do tenente Pierre Bouchard começaram a reconstruir as paredes. Geralmente, os árabes aproveitavam materiais de templos antigos e usavam-nos nas suas próprias edificações. Passando despercebida nestas paredes, enterrada desde o tempo dos faraós, estava uma grande placa de pedra. Quando os soldados desmontavam as paredes do forte, a placa foi descoberta. Os soldados repararam de imediato em qualquer coisa estranha e potencialmente valiosa. Gravados nesta pedra empoeirada estavam 3 tipos de escrita: grego, uma escrita egípcia vulgar chamada demótica, e hieroglifos. A pedra era uma espécie de descoberta mágica. Eu acho que é uma peça de sorte invulgar. Porque seja quem for que lá tenha estado, teve a perspicácia e o interesse em dizer: o que é que temos aqui? Podia ser uma chave importante para os hieroglifos. Podemos imaginar que um oficial menos bem informado poderia ter dito: é só uma velha pedra, usem-na para reedificar o forte. As pessoas têm dito frequentemente: graças a Deus que foi um oficial francês e não um oficial inglês, porque talvez eles fossem um pouco mais instruídos. Apelidada de Pedra de Roseta, ela media cerca de 118 centímetros de altura e 73 centímetros de largura. Pesava quase 6.800 quilos. O general francês Jacques Minuit ordenou o seu envio para o Instituto no Cairo para que o grego fosse traduzido. O que é que ela dizia? Podia o grego ser utilizado para traduzir hieroglifos? A descoberta provocou um interesse invulgar imediato. A língua grega era compreendida por isso, os académicos depressa traduziram o texto. Era um decreto prestando honras ao faraó grego Ptolomeu V no seu primeiro aniversário. Em troca de serviços prestados por ele em benefício do Egito, deviam ser colocadas placas em templos por todo o país. Era sabido que os gregos haviam governado o Egito desde o ano 300 a.C. até algumas décadas antes de Cristo.
Como é que esta placa sobreviveu durante mais de 1800 anos? Existiriam outras? O texto parecia não ter importância, até que a última linha foi lida. Este decreto será inscrito em pedra em caracteres sagrados, nativos e gregos. Todos os três textos diziam a mesma coisa. As notícias chegaram rapidamente à Europa. A pedra oferece um grande interesse para o estudo dos caracteres hieroglíficos. Talvez até nos desse finalmente a chave. Egito, agosto de 1799. A pedra de Roseta não ficaria nas mãos dos franceses por muito tempo. O cerco inglês estava prestes a apertar-se, forçando os franceses a renderem-se. Como é que um general francês tentou esconder a pedra e impedir os ingleses de se apoderarem dela? No decurso de negociações, oficiais militares ingleses exigiram a pedra. Será que eles acreditavam que a tradução dos hieroglifos iria revelar segredos militares? Seria a pedra a voz que ia pôr termo ao longo silêncio do Antigo Egito? A campanha militar de 2 anos de Napoleão no Egito foi um desastre completo. Foram mortos mais de 9.000 homens e a marinha de guerra francesa foi dizimada pelos ingleses. Aqueles que restavam estavam agora encurralados no Egito, isolados por um cerco naval inglês ao longo da costa mediterrânea. Contudo, quer científica, quer culturalmente, a expedição egípcia foi de grande e de duradoura importância. Isto foi o nascimento da arqueologia moderna. Com a pesquisa do seu próprio passado pelo homem e com a descoberta da pedra de Roseta, parecia que os grandes segredos do Egito iam ser finalmente revelados. A porta estava agora pronta a ser aberta em direção a esta terra extensa e silenciosa de magia e mistério. A tentativa de decifração dos hieroglifos foi observada com entusiasmo pelos militares franceses e ingleses. Os oficiais franceses no Egito conheciam em primeira mão o poder e a glória dos antigos egípcios. A prova incontestável estava diante dos seus olhos. As pirâmides e os templos foram manifestamente construídos por uma civilização notável e avançada. Se a pedra de Roseta pudesse ser usada para traduzir a sua língua, poderia a anterior glória do Egito ser ressuscitada e tornar-se a glória de França? Quão depressa conseguiriam os franceses decifrar a pedra e assim ler os hieroglifos? Seria o código decifrado antes de os ingleses forçarem a sua rendição? Sob ordens militares, os académicos que estavam no instituto abressaram-se para terminar a decifração. A pedra de Roseta tinha 3 textos escritos, cada um numa escrita diferente. Lendo de cima para baixo, eles eram hieroglifos, demótico e grego. A narração da secção grega da placa continha a mesma informação escrita nas 3 secções. Ao passo que o grego era facilmente compreendido, vários obstáculos impediam que ele fosse utilizado para traduzir os 2 textos egípcios. Em primeiro lugar, ninguém havia sido capaz de falar ou ler as 2 línguas egípcias durante quase 2000 anos. Os franceses não faziam ideia de qual era o significado de qualquer dos símbolos ou palavras egípcias. Seriam os símbolos fonéticos, como um alfabeto, ou eram pictográficos, como a escrita de caractere chinesa? Sem quaisquer pistas, eles tinham de começar do zero. Um segundo obstáculo era o de que a pedra estava partida no topo e dos lados. A secção hieroglífica no topo era a mais deteriorada. Só existiam 14 linhas de texto. A secção demótica no meio tinha todas as suas 32 linhas de texto, mas estava partida ao longo do seu lado direito. A secção grega consistia em 54 linhas. Os desiludidos franceses não tinham forma de saber que palavras ou linhas de texto correspondiam a que palavras gregas. Como se veio a verificar, o tempo não estava do lado deles. Em agosto de 1801, 2 anos após a descoberta da pedra de Roseta, os ingleses puseram termo ao seu cerco, atacando e obrigando os franceses a entregar o Egito. Como parte do acordo de retirada, foi permitido aos oficiais militares franceses a manutenção de todos os seus haveres pessoais, mas o Instituto no Cairo tinha de entregar todas as suas descobertas. Os académicos estavam furiosos, mas enfim, os oficiais militares ingleses têm de desaparecer de repente e em segredo com o legado do passado. O Egito pertencia à humanidade. O que é que iria acontecer a estes tesouros de valor incalculável?
Quando os ingleses conseguiram que os franceses se rendessem em Alexandria, a Pedra de Roseta já era famosa. Embora eu acho que fosse mais famosa em França do que em Inglaterra. Mas era certamente considerada como um dos despojos de guerra e como um dos proveitos da vitória inglesa. Os franceses estavam nitidamente relutantes em deixar a pedra sair das suas mãos e esconderam-na, tentando fazer parecer que não a tinham. Vocês estão a tirar-nos as nossas coleções, os nossos desenhos, as nossas cópias de hieroglifos. Mas quem é que vos irá dar a chave relativa para isso? Sem nós, este material é uma língua morta, que nenhum de vocês nem os vossos cientistas consegue compreender. Antes de as pirâmides serem despojadas, nós destruiremos completamente os nossos achados. Vamos espalhá-los no meio dos areais e atirá-la para dentro do mar. Se é a celebridade que procuram, muito bem, podem contar com a longa memória da história. Também vocês terão queimado a Biblioteca de Alexandria, membro do Instituto Francês no Cairo, 1801. Após a fuga de Napoleão para a França, o general Jacques Menu, agora no comando, tentou manter a Pedra de Roseta nas mãos francesas. Depois de falhar numa tentativa de fazer passar a pedra clandestinamente para fora do Egito por barco, Menu mandou embrulhá-la em pano e escondê-la entre os seus haveres pessoais. Se fosse confrontado com a posse da pedra, Menu invocaria que ela era sua propriedade pessoal e, assim, isenta de confisco. Sabendo que os franceses iriam tentar fazer passar a Pedra de Roseta sorrateiramente para fora do país, os militares ingleses trouxeram William Hamilton, da Grécia, para o Egito. Ele tinha o olho para as antiguidades do mundo. Enquanto esteve na Grécia, ele contribuíra para a aquisição das esculturas gregas de Elgin do Partenon em Atenas. Os ingleses sabiam que ele não partiria do Egito sem mais riquezas para o rei. Hamilton e os militares ingleses desconfiaram que Menu escondia a pedra. Quando foi confrontado com isso na sua casa em Alexandria, Menu reclamou energicamente o seu direito de conservar a pedra, mas os oficiais ingleses foram insistentes. Na mira de uma arma de fogo, Menu concordou que os franceses estavam do lado derrotado desta batalha. Ao invés de destruir a pedra, Menu aceitou que os ingleses eram mais fortes e tinham ganho o direito a um dos mais valiosos troféus. William Hamilton confirmou que a pedra era autêntica e o exército inglês tomou finalmente posse da sua recompensa. A Pedra de Roseta foi imediatamente embarcada para a Inglaterra, chegando em fevereiro de 1802. Agora a Inglaterra tinha a chave, mas os franceses tinham feito cópias. A corrida começou agora a sério para ver quem é que iria decifrar primeiro os seus mistérios secretos. Com todo o poder e riquezas do Egito à mão, a fama e a glória estavam destinadas ao homem que encontrasse a chave. Enquanto os países seguiam o desenrolar dos acontecimentos, os mais brilhantes académicos competiam entre si para serem aquele que abriria a porta. Como é que rivalidades amargas surgiram entre amigos? Quem foram os homens que tentaram e não tiveram sucesso a decifrar o enigma? Será que a Pedra de Roseta revelaria alguma vez as suas respostas? Enquanto o antigo Egito estava a ser de novo descoberto pelos franceses e ingleses, acontecimentos importantes estavam a desenrolar-se noutras partes do mundo. Nos Estados Unidos da América, a sua extensão foi aumentada para o dobro, com a assinatura da compra do Louisiana em 1803. Os capitães Lewis e Clark depressa conduziriam uma expedição de 2 anos através desta terra não cartografada. Thomas Elgin prendeu a imaginação do público quando deu instruções para trazerem esculturas do Partenon na Grécia e as mandou expedir por via marítima para a Inglaterra. E na China, após praticamente 4.000 anos de domínio, a era dinástica estava a aproximar-se do seu fim. A dinastia Manchu seria a sua última. No começo do século XIX, notícias de locais recentemente explorados do mundo espantaram o público europeu e americano. Nenhuma descoberta era excessivamente extraordinária. Tudo parecia possível. À medida que as notícias sobre a riqueza das maravilhas do Egito começaram a circular, o fascínio por todas as coisas egípcias tornou-se insaciável. Havia a sensação de que os hieroglifos continham os segredos sobre os deuses, sobre o universo, acerca da astronomia, o que simplesmente não era do conhecimento das pessoas comuns. Logo desde o início havia curiosidades porque as coisas são tão óbvias e tão pictóricas e, acima de tudo, porque elas tinham estado associadas com os templos, com o sacerdócio.
Havia a sensação de que eles tinham de conter mistérios, de que os hieroglifos não eram apenas uma escrita vulgar, de que tínhamos ali uma civilização que, se ao menos conseguíssemos descobrir o mistério, nos diria coisas sobre as quais ninguém havia pensado antes. E agora, com a chave para a língua egípcia entre mãos, todas as atenções se viraram para a decifração da Pedra de Roseta. Depois de chegarem a Londres, em 1802, cópias dos textos da Pedra de Roseta começaram a difundir-se por universidades de toda a Europa. A corrida da decifração estava a começar a evoluir para o maior mistério policial do mundo. As suas respostas estavam destinadas a modificar os nossos pontos de vista sobre a religião, a ciência e a história. Como é que as nossas crenças na Bíblia seriam influenciadas? Que medicamentos mágicos e tecnologia iam ser descobertos? Como é que uma civilização tão avançada desapareceu? Quando os especialistas linguísticos começaram a estudar pela primeira vez a relação entre os três textos, nenhum padrão lógico era evidente. A pedra partida parecia impedir qualquer capacidade de fazer corresponder palavras e frases. Nenhuma palavra ou frase hieroglífica conseguia ser categoricamente identificada. Como é que esta tarefa, que parecia impossível, ia ser realizada? Quais deviam ser os seus primeiros passos? Desesperados por quaisquer indícios, os académicos começaram a estudar intensamente o passado em busca de auxílio. A descrição mais antiga da língua egípcia é um livro grego escrito por Ora Pola, que dizem ser um sacerdote egípcio. Ele escreveu consideravelmente sobre o emprego e significado dos hieroglifos. Escrito no século V a.C., o seu livro sobre os hieroglifos tornou-se a pedra de toque de futuras esperanças. Ora Pola escreveu sobre 189 símbolos hieroglíficos diferentes. Em relação a cada um, ele pormenorizou a sua descrição e o seu significado mitológico. Enquanto discutia coisas específicas acerca dos símbolos individuais, Ora Pola nunca os conjugou para formar frases ou parágrafos. Embora muitas das suas descobertas estivessem corretas, o seu trabalho também continha erros. Ora Pola diz-nos coisas que são efetivamente verdadeiras, mas ele diz-nos coisas pela razão errada. Ele centra-se nos hieroglifos egípcios. A palavra que significa mãe é escrita com um abutre. Sucede que isto é verdade, mas depois ele explica que na natureza não existem abutres machos, sendo todos os abutres fêmeas. Aqui há um grande mistério. Mais tarde, quando as pessoas começaram a observar o mundo físico e descobriram que na verdade existiam abutres que eram machos e fêmeas, Ora Pola ficou desacreditado. Por isso, a verdade que ele nos estava a transmitir foi posta de lado juntamente com a verbosidade mística com a qual ele ornamentava aquela verdade. Os académicos que estavam a tentar decifrar a Pedra de Roseta também consultaram descobertas de historiadores da Idade Média. Quando a Europa entrou na sua renascença, a autoridade religiosa sustentava a ideia de que os hieroglifos continham respostas para os mistérios bíblicos. As pessoas começam por interpretar totalmente o Antigo Egito através da Bíblia. Por isso, elas olham para as pirâmides e dizem: as pirâmides não são apenas túmulos vulgares para reis comuns. Elas são os celeiros, os Josés da Bíblia, erguidas para receber cereais durante os 7 bons anos para a preparação, com antecedência dos 7 anos de escassez que se iam seguir. Assim, o mistério é mantido, mas é sempre filtrado através da ideia de que reflete uma história da Bíblia. Os académicos também reviram o trabalho de um matemático alemão, o professor Kärcher. Ele tornou-se uma autoridade reconhecida em relação aos hieroglifos em meados do século XVII. Tal como Ora Pola antes dele, Kärcher descreveu cada hieroglifo como representando uma ideia ou um conceito. Ao contrário de Ora Pola, Kärcher começou a conjugá-los para formar palavras e frases. Além disso, Kärcher apenas inventava traduções imaginárias. As suas leituras fantasiosas levaram até o Papa a acreditar que ele fosse realmente capaz de ler a língua egípcia. Um século mais tarde, a quando da expedição de Napoleão, os estudos de Kärcher eram ainda largamente tomados como verdadeiros. Aquilo que os primeiros académicos que estavam a tentar decifrar a Pedra de Roseta descobriram no passado, nos factos e na ficção, foi a convicção geralmente sustentada de que os hieroglifos eram pictográficos, semelhantes aos caracteres da escrita oriental. Cada hieroglifo representava uma palavra ou ideia. Apenas quando estas teorias do passado foram abandonadas é que a Pedra de Roseta iria finalmente revelar as suas pistas. Em 1802, Sylvester Dissoucy, de França, e Johan Åkerblad, da Suécia, foram os primeiros a pôr de lado as ideias do passado e a tentar uma aproximação diferente. Eles olharam para os hieroglifos egípcios e disseram: as outras civilizações escreveram de forma perfeitamente normal.
Não vemos porque é que os egípcios têm de ser diferentes. Eles também estudaram outros documentos do Egito, não apenas templos, obeliscos e hieroglifos, mas coisas dos papiros, documentos de papel. E eles disseram acertadamente: reparem, os egípcios têm maneiras perfeitamente normais de escrever cartas perfeitamente vulgares do dia-a-dia. Afinal, talvez todo o seu sistema de escrita seja racional. De Soucy e Akerblad seguiram a premissa de que a língua demótica utilizava o sistema ocidental de escrita. Eles selecionaram um certo número de palavras gregas recorrentes, incluindo os pronomes ele ou seu e a palavra grego. Depois, procuraram no texto demótico palavras que se repetiam aproximadamente nos mesmos sítios. Eles verificaram que, onde quer que estas palavras surgiam em grego, elas apareciam num padrão semelhante em demótico. O que estes pioneiros fizeram foi começar a demonstrar que o texto não era apenas um texto simbólico. Havia símbolos que significavam letras individuais, representavam letras individuais. Nunca mais as vimos como algo esotérico e repleto de significados ocultos. Embora o seu primeiro passo na tradução do texto demótico fosse algo promissor, de Soucy e Akerblad desistiram, não tendo conseguido decifrar o código hieroglífico. 3 anos após a descoberta da Pedra de Roseta, que abriu a janela para os segredos do Egito, ela estava a revelar ser muito mais complexa do que alguém pensara que ela seria. As mentes mais brilhantes da Europa estavam a começar a pensar que os mistérios do Egito ficariam ocultos para sempre. Na sequência da tentativa de Soucy e Akerblad, decorreu mais de uma década sem quaisquer esforços importantes ulteriores. Embora o fascínio do público pelo Antigo Egito tenha continuado a crescer, a Pedra de Roseta estava tudo menos esquecida. Para aqueles que pensavam tentar decifrar os hieroglifos, o insucesso de Soucy e Akerblad revelou-se um legado intimidativo. Havia uma sensação, como sucede com a maioria dos decifradores, que é uma recompensa importante, mas também um grande risco. Podia terminar-se coberto de glória e podia terminar-se a fazer figura de tolo. Então os académicos eram, por temperamento, bastante cautelosos. E é preciso um certo tipo de pessoa para dizer: eu não me importo se fizer figura de pateta. Vou tentar decifrar isto. A seguir, a corrida aquece outra vez quando um cientista abastado de Inglaterra compete com um jovem académico francês e obcecado para encontrar a chave. Conheçam o gênio inglês que decidiu passar as suas férias de verão a decifrar a Pedra de Roseta e como é que se tornou o primeiro a ler os hieroglifos. Descubram ainda a lenda envolvendo a profecia de um feiticeiro de que um rapaz de uma pequena cidade seria aquele que iria trazer a luz ao passado. Embora estivessem a ser descobertos mais túmulos e templos repletos de hieroglifos, ninguém parecia capaz de ler os antigos segredos do Egito. Esta língua mágica parecia destinada a manter-se enterrada para sempre. A quando do 15º aniversário da descoberta da Pedra de Roseta, nenhum progresso posterior havia sido feito na sua decifração. Embora anteriores insucessos na descodificação do seu enigma parecessem impedir quaisquer esforços ulteriores importantes, 2 homens dariam em breve um passo em frente, cada um reclamando ter sido o primeiro a rodar a chave. No verão de 1814, um médico, físico e linguista de 41 anos de idade de Londres levou uma cópia da Pedra de Roseta para a sua terra natal. Ele decidiu passar as suas férias de verão a matutar sobre o puzzle da Pedra de Roseta. Desta vez, a Pedra de Roseta começaria a falar. Thomas Young foi uma das pessoas mais notáveis que a Inglaterra alguma vez lançou. Se fizermos uma lista das suas proezas, é bastante surpreendente. Ele debruçou-se sobre a questão da luz e sobre o seu modo de funcionamento. Ele surge com a teoria ondulatória da luz, a qual constitui o alicerce de uma grande variedade de ciências físicas modernas. Ele está interessado no olho humano. Ele tem curiosidade em saber como é que o olho vê a cor. Ele está interessado na faculdade perceptiva. As suas teorias sobre o olho humano estão na base de uma série de conceitos da ótica modernas. Este homem foi talvez o mais brilhante solucionista de problemas que a Inglaterra alguma vez criou. Young achava que muito do misticismo que envolvia o Antigo Egito era um disparate. Ele não acreditava que iam ser descobertos segredos do universo. O que o atraiu para a Pedra de Roseta foi o facto de ela constituir um problema,
um mistério não solucionado, e ele queria uma oportunidade para decifrar. Yang começou por se concentrar nas palavras representadas graficamente. Localizou linhas no texto grego que tinham palavras que apareciam mais de uma vez. Depois, ele tentou encontrar linhas no texto demótico que tivessem grupos de símbolos repetidos o mesmo número de vezes. Utilizando este sistema de correspondência, Yang foi capaz de identificar sistematicamente 86 traduções demóticas, incluindo as palavras rei, Ptolomeu e Egito. Onde Dissouzy e Akerblad haviam parado, o sucesso inicial de Yang levou-o a continuar os seus esforços. Os egiptólogos estavam desde há muito fascinados com os hieroglifos, que estavam envoltos em ovais. Apelidadas cartelas, elas pareciam encontrar-se estrategicamente colocadas dentro e à volta de templos e túmulos. Alguns egiptólogos tinham começado a especular que uma cartela oval continha o nome de um faraó ou membro da família real. Yang utilizou estes conhecimentos para trabalhar sobre a teoria de que as cartelas da Pedra de Roseta continham o nome Ptolomeu. A placa estava a venerá-lo, por isso, o seu nome devia estar nas cartelas da secção hieroglífica. Adicionalmente, Yang presumiu que, devido ao facto de Ptolomeu ser um nome grego, os egípcios teriam de escrever o seu nome foneticamente. Se os hieroglifos fossem pictográficos, eles não conteriam símbolos de nomes ou palavras estrangeiras. 4 anos depois de ele ter começado, Yang fez corresponder corretamente as letras gregas, no nome de Ptolomeu, com os hieroglifos, que estavam dentro de uma das cartelas. Em 1818, ele foi o primeiro a obrigar a pedra a falar. A secção hieroglífica tinha dito a sua primeira palavra, Ptolomeu. Quando o seu sucesso estava a começar a recolher a atenção do público, do lado de lá do Canal da Mancha, em França, outro homem havia já ficado obcecado com a descodificação da Pedra de Roseta. Um homem que Yang encorajaria inicialmente e depois mais tarde se arrependeria totalmente de ter ajudado. A obra de Thomas Young era bem conhecida não apenas em Inglaterra como também noutros países. Além disso, ele enviou cópias do seu trabalho a vários académicos de todos os lados do continente e particularmente para Paris. Foram enviadas cópias do trabalho de Young para Silvestre Sassou. Um dia Dissouzy mostrou uma cópia do trabalho de Young a um jovem francês. E o nome do francês era Jean-François Champollion. O destino de Jean-François Champollion parecia ligado à Pedra de Roseta desde o seu nascimento. Uma lenda francesa descreve como é que a sua mãe acamada foi visitada por um feiticeiro meses antes de Jean-François ter nascido. Olhando para os olhos desta mulher doente, o feiticeiro viu o passado a ser ligado ao futuro. Ele profetizou que o filho nascituro desta mulher seria aquele que ia trazer luz aos séculos do passado. Champollion nasceu em Figeac, França, em 1790, filho de um livreiro de uma pequena cidade. Quando ele tinha 11 anos e se encontrava a viver num colégio interno em Grenoble, notícias da expedição de Napoleão ao Egito prenderam a imaginação da França. O irmão mais velho de Champollion, Jacques Joseph, lia contos das glórias e mistérios do Egito a um irmão mais novo. Quando o Champollion mais novo recebeu uma cópia da Pedra da Roseta, enviada por um primo que havia viajado para o Egito, como membro da expedição, ele ficou preso àquela história. O jovem Jean-François fez da leitura dos hieroglifos a sua meta, e isso significava, evidentemente, descodificar a Pedra de Roseta. Toda a sua instrução inicial foi recebida com isso em mente. Depressa começou a prestar pouca atenção aos seus outros estudos. As línguas eram toda a sua obsessão que o consumia. Os seus estudos passaram a centrar-se nas línguas orientais e do Médio Oriente, sobretudo na língua copta. A língua copta havia sido uma língua falada pelos cristãos do Egito e escrita em grego. Quando tinha cerca de 14 anos, Champollion estava a trabalhar demasiado arduamente. Não no seu trabalho escolar, mas sobre os hieroglifos egípcios. E teve aquilo que hoje em dia eu acho que seria chamado um pequeno esgotamento nervoso. Ele foi enviado para fora para recuperar e escreveu uma carta ao seu irmão mais velho dizendo-lhe: "Isto é tão maçador, envia-me uma gramática chinesa." Este era o tipo de personalidade obcecada que Champollion tinha. Os estudos iniciais de Champollion focaram-se na descodificação da língua demótica e na sua relação com a língua copta. Anteriormente, ele havia acreditado que os hieroglifos eram simbólicos, que eram misteriosos e não podiam ser descodificados de uma forma vulgar.
Mas praticamente ao mesmo tempo que Young, Champollion começou a perceber-se das mesmas ligações entre os nomes gregos e as cartelas hieroglíficas. Quando chegaram até ele notícias do trabalho de Thomas Young, Champollion percebeu num instante que elas estavam corretas. Champollion pegaria no trabalho de Young e impulsioná-lo-ia. Depois de conseguir uma inscrição de uma conhecida cartela de Cleópatra do templo de Philae, Champollion admitiu que se os nomes Ptolomeu e Cleópatra têm letras comuns, os seus hieroglifos deviam ter também símbolos semelhantes. Quando Champollion alinhou os seus nomes hieroglíficos, os símbolos que representavam o P, o L e o O alinharam-se. Champollion havia demonstrado a teoria de Young de que nomes estrangeiros eram escritos foneticamente na língua hieroglífica. A porta estava agora aberta e Champollion estava prestes a atravessá-la. Champollion percebeu que Young estava certo, que podíamos mostrar que os hieroglifos podiam escrever os nomes dos reis gregos do Egito. Mas isso era uma coisa. Podia ser que esse fosse simplesmente um meio utilizado em tempos posteriores para escrever nomes estrangeiros. A questão era a de saber se os hieroglifos se escreviam da mesma forma em períodos mais primitivos. Champollion deu uma olhadela a uma cópia de uma inscrição do grande templo de Karnak. Esta inscrição tinha o nome de um rei que se repetia diversas vezes. O nome do rei estava escrito com 3 símbolos. Em cima estava um disco solar. Champollion sabia da língua copta que o nome do sol em egípcio antigo se pronunciava Ra. Embaixo estava uma letra que Thomas Young havia identificado, a letra S. Estava escrita 2 vezes. Aquilo que ele agora tinha era o nome de um rei que começava com Ra e acabava com S. O símbolo do meio era complicado. Ele não havia sido decifrado por Young nem por mais ninguém. Mas Champollion encontrou este símbolo na pedra de Roseta. Aparecia várias vezes. Sempre que aparecia, o grego correspondente traduzia a ideia de nascimento ou de nascer. Champollion sabia que as letras cópticas que significavam dar à luz eram Mes. Assim, ali tinha ele o nome de um rei, começando por Ra, o meio é Mes e o final é um S. Champollion conhecia os nomes antigos dos reis do Egito e sabia que tinha existido um rei famoso no trono do Egito chamado Ramesses. De súbito, ele apercebeu-se de que estava a olhar para a chave de todo o enigma. O conhecimento da língua cóptica, o alfabeto descodificado por Thomas Young e o seu vasto conhecimento do Antigo Egito trouxeram a chave decisiva. E eu acho que, nesta altura, ele surge com um... Consegui fazê-lo. Consegui. A reação de Young face aos esforços de Champollion foi confusa. Ele estava contente por ver alguém a lidar com o seu trabalho, mas ficou furioso com a recusa de Champollion em dar-lhe qualquer crédito. Champollion pode ter tido as mesmas ideias, mas o seu trabalho não estava publicado. O de Young estava. Quando Champollion publicou finalmente os seus resultados, tornou-se o tema de conversa de Paris. Toda a França festejou o facto de um francês ter decifrado primeiro os hieroglifos. E Champollion não podia estar incomodado com semelhante controvérsia. O seu tremendo trabalho ético apenas cresceu à medida que os seus esforços continuaram com tenacidade e rapidez aterradoras. Ele estava agora decidido a compilar uma lista completa de todos os faraós e das datas em que detiveram o poder. Em 1824, Champollion havia construído um alfabeto hieroglífico contendo 21 letras. Todo o trabalho de Champollion foi feito com ele sentado atrás de uma secretária, utilizando cópias de inscrições que outros haviam fornecido. O que é que sucederia quando ele viajasse para o Egito e olhasse para os hieroglifos em primeira mão? Será que ele conseguiria realmente fazer os hieroglifos falar? O que é que eles finalmente diriam? A porta estava agora a começar a abrir-se para o passado do Egito. A pedra da Roseta estava finalmente a revelar-se, tratar-se da chave para descodificar os hieroglifos. Mas o que é que eles diziam? Que segredos e mistérios iriam ser revelados? O anúncio público da descoberta de Jean-François Champollion trouxe-lhe muitos aplausos em França. A Academia Francesa tinha-o considerado anteriormente um louco obsessivo, trabalhando fechado no seu quarto e não chegando a lado nenhum. Mas agora, subitamente, ele era um herói nacional. O governo francês pediu a Champollion para tratar da compra da vasta coleção do egiptólogo inglês Harry Sauce. Após a sua incorporação no Museu do Louvre,
Em 1827, Champollion foi nomeado o primeiro curador de antiguidades egípcias do museu. Contudo, Champollion estava mais preocupado com outras coisas do que em elaborar um inventário do museu. Ele queria viajar até o Egito. Em 1828, com a ajuda do Museu de Turim, em Itália, Champollion organizou uma expedição para viajar no Nilo no sentido da nascente. Este foi o maior esforço científico realizado no Egito desde Napoleão. Foi o seu primeiro contacto e um contacto absolutamente espantoso com os monumentos do Egito. E claro, ele andou desenfreado à volta deles, como uma criança em estado de excitação, identificando cartelas. Isto é uma coisa que o estava a obcecar na altura, tentando identificar as datas de monumentos e a ordem cronológica dos reis. Porque eles não tinham nenhum quadro cronológico de trabalho correto da história egípcia que pudessem basear nas provas extraídas dos monumentos. A viagem de Champollion demonstrou, sem sombra de dúvida, que os seus métodos eram precisos. Ele foi capaz de ler a linguagem dos antigos egípcios a partir das próprias paredes do templo. Os seus esforços na tradução dos hieroglifos são creditados pelo seu próprio trabalho, criando a ciência da egiptologia. O Egito já não era a terra do silêncio. Estava agora a falar-nos do passado. Os nomes de faraós como Ramsés e Tutmósis eram lendários. Agora os seus rostos podiam ser identificados. Agora nós sabíamos quando é que eles tinham reinado e em que templos rezavam. Após o seu regresso a Paris, Champollion continuou o seu trabalho. Agora ele tinha dados suficientes para escrever a história definitiva do Egito. Infelizmente, ele nunca viria a ter essa possibilidade. A 4 de março de 1832, Jean-François Champollion morreu. Champollion nunca teve quaisquer dúvidas sobre a sua própria capacidade e sobre o seu próprio feito. E apesar de ter morrido com 42 anos, perto do fim da sua vida, alcançou-se o significado porque ele havia feito e os franceses criaram uma disciplina universitária de egiptologia para ele, a primeira em todo o mundo. Por isso ele morreu sabendo que o seu feito havia sido reconhecido. Grande parte do trabalho de Champollion foi abandonado após a sua morte, e o irmão mais velho juntou-o e publicou-o como um memorial ao gênio da família. Enquanto Champollion se havia concentrado na história faraónica do Egito, outros começaram a usar as suas ferramentas para estudar as línguas demótica e hieroglífica. A quantidade de elementos escritos em paredes e em rolos de papiro era enorme. À medida que os anos passaram, a história social, política e económica dos antigos egípcios começou a ser compreendida. Mas era um registro escrito pessoal que surpreendeu a maioria das pessoas. Nós aprendemos que, olhando para os antigos egípcios, estamos a olhar para nós próprios. Aos poucos tornou-se claro que os egípcios eram como nós. Eles escreviam cartas ao gerente do banco, escreviam cartas à autoridade dos impostos locais, escreviam cartas uns aos outros e sobre diversos aspectos comuns de vidas comuns. Eles tinham literatura como a nossa, não muito diferente. A Pedra da Roseta fez renascer a história do Antigo Egito e da própria humanidade. Apesar de a Pedra da Roseta ter sido decifrada há mais de 170 anos, nós só estamos ainda a tocar ao de leve nos mistérios que estão enterrados. Dos tesouros impressionantes descobertos no túmulo do rei Tutankhamon em 1922, à descoberta do túmulo dos filhos de Ramsés o Grande em 1995, o Antigo Egito está ainda a fornecer descobertas novas e surpreendentes. A Pedra de Roseta é uma pedra única dentro do período em que tudo o que nós sabíamos sobre as nossas próprias origens estava na Bíblia ou nos escritos dos gregos e dos romanos. Depois da Pedra de Roseta, nós começávamos a ver a história antiga a falar por si própria. Começa por dizer de onde viemos, de onde é que vieram as ideias, quais são as nossas origens. A Pedra de Roseta é uma forma de nos pôr cara a cara com a nossa própria identidade. Graças aos esforços extraordinários de homens como Napoleão Bonaparte, Thomas Young e Jean-François Champollion, o enigma da Pedra de Roseta foi solucionado. A língua e os mistérios dos antigos egípcios podem agora ser compreendidos.
Tradução e locução, Ideias e Letras.